Uau, seja bem-vindo a esse Uaucast de hoje, super especial. Atendendo a pedidos, nós vamos falar sobre como você pode ser influente no Instagram. Como é que você pode falar de uma forma envolvente para atrair potenciais clientes para o seu negócio, mesmo que você trabalhe com algo técnico, com algo que exija, assim, de repente, uma super postura profissional. Prepare, porque o Uaucast de hoje está incrível, com um advogado profissional incrível. Com vocês, Pedro Coutinho. Oi, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado por esse convite. Estou muito feliz de poder fazer parte. Você é uma grande referência para mim. É uma honra estar aqui nesse Wallcast com você. Obrigado. Gente, uma coisa eu posso afirmar, tá? Que os insights que esse homem aqui vai trazer para você vai ser incrível, trio alto e escarpado. Pedro, para a gente começar, o que é que você faz? Conta pra gente o que é que você faz e conta também como é que foi que você me conheceu. Vamos lá. Eu sou um advogado comercial. O que é isso? Eu sou advogado, evidentemente, e tenho um escritório, mas eu sempre atuei na parte comercial, ou seja, eu sempre estive à frente da parte de prospecção de cliente, tratativa com o cliente, vendas dentro da advocacia, que é um assunto que muito tenebroso para a maioria dos advogados, parece muito proibido, mas não é, é muito natural, faz parte de toda a profissão, e por isso eu, trabalhando exclusivamente na parte comercial do escritório onde eu sou sócio, eu também ajudo outros advogados no Instagram a fazerem a mesma coisa, a entenderem como o comercial é um pilar tão essencial na advocacia. E me comunicando no Instagram, criando conteúdo no Instagram, né, nessas indas e vindas, conhecendo vários produtores de conteúdo. A Mari, que é a Mari de Toledo, que é minha sócia, conheceu você, Gi, e falou: Pedro, eu conheci a mulher em comunicação no Instagram, responsável por treinar diversos players, e você tem que conhecer. E aí eu te conheci através da Mari, a Mari que me indicou e falou: olha, dá uma olhada nisso. E aí eu te digo, Gi, foi amor à primeira vista, eu me apaixonei pelo seu conteúdo, comecei a te consumir também e acabei virando seu aluno, inclusive. Gente, olha o poder da internet. Pergunta como que eu conheci a Mari. Pela internet. Ô Pedro, você falou algo muito importante, porque assim, e você enquanto advogado, eu enquanto psicóloga e todos os outros profissionais, durante a graduação e praticamente todas as especializações que a gente faz, não ensina o profissional a vender. Sei lá, você vai montar a sua clínica psicológica, você vai montar o seu consultório de advocacia e, bum, as pessoas simplesmente virão até você porque a sua placa está incrível, porque não? Então, a área comercial, ela é um pilar importantíssimo para qualquer negócio crescer. A gente faz muita convenção corporativa, principalmente focada para a área comercial, sendo mestre de cerimônia ou palestrando no evento, e aí, nessas grandes empresas, a gente vê que o pilar comercial ele é super importante e forte. Poxa, e por que não para o pequeno empresário ou para aquele profissional que fez uma faculdade, um advogado, um psicólogo, um fisioterapeuta, não importa, um dentista, ele fortalecer isso. E aí, todo o conteúdo que você traz é para ajudar a pessoa, principalmente, a vender, a atrair clientes pelo Instagram, é isso? Exatamente. E é um ponto tão essencial, você foi aí cirúrgica, porque é deficiente em várias áreas. Não só foi para mim, acredito que foi para você. E hoje, até faço um parênteses, né? Imagino que nós dois, lá na época da faculdade, no cenário que temos hoje, acho que a gente pensaria muito diferente a nossa profissão, porque eu sou da época do 100% cartão de visita dedada no sapato ali, ó. Eu brinco que eu tenho até um problema no joelho, que é sério mesmo. Eu morro de dor no joelho de tanto andar com sapato social de solado de madeira, de tanto bater perna para poder chegar até o cliente. O que é essencial? Se eu tivesse entendido esses princípios, né, da venda e da comunicação antes,
eu teria feito uma carreira diferente. Não que eu esteja aqui me arrependendo, justamente por isso meu posicionamento. Mas qual é o ponto? Dentro da internet, a gente tem hoje um ambiente, acredito eu, assim, vou falar pela minha profissão, na advocacia, nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, a gente nunca teve uma época como agora, com as facilidades que a gente tem hoje, com as ferramentas que a gente tem hoje, para o pequeno advogado, e aí estendo a todas as outras carreiras, o pequeno empreendedor, aquele profissional liberal que está no início de carreira ou já tem algum tempo de carreira e precisa pivotar, crescer. Isso é inédito. A gente pensar, nós nos conhecemos, vou até te fazer uma pergunta, eu te conheço, te acompanho, mas em que cidade que você está, Gi? Londrina, Paraná. E você? Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos aqui nos conectando. Mês passado eu estava em Maceió, palestrando. E eu vejo, olha, não tem um livro publicado ainda, mas já estava em Maceió, ainda. Já estava em Maceió ali palestrando, estou aqui conversando com uma profissional de Londrina, Paraná, estamos nos conectando nesse Brasilzão todo, e o profissional pode fazer a mesma coisa através da internet. Entender essa comunicação e esse pilar é essencial para a vida profissional dele hoje, para qualquer para qualquer profissional. Eu concordo plenamente com você. E você ficou falando e eu lembrei. Gente, na minha época, Pedro, eram as páginas amarelas da lista telefônica. Alguém aí que está assistindo esse Wallcast agora é dessa época? Por favor, comente hashtag eu. Ah, eu não. Pode pôr aí hashtag eu não. Eu sou da época das páginas amarelas. Inclusive, eu trabalhava numa agência que a gente fazia todo o processo de recrutamento e seleção, enfim, de uma empresa que era número 1 do Brasil e também do Paraná, para fazer o processo seletivo de quem ia vender as páginas amarelas. Minha gente, eu tô velha. Essa é a verdade. Olha só, e hoje a gente tem a internet. E você pode fazer isso sem gastar nada. Vai usar seu tempo, vai usar seu conhecimento, você vai ter que parar para fazer isso de uma forma certa, mas você não precisa pagar alguém para ir lá e fazer um anúncio para você na página amarela da lista telefônica para você ser encontrado. Um anúncio no jornal, meu Deus, como era caro fazer anúncio no jornal. E a gente tinha que cuidar ali, já cuidava dos caracteres, que tinha que ser pouquinho para a gente conseguir vender algo através do jornal. Hoje, daqui a pouco, inclusive, eu quero que você conte como é que foi essa palestra que você foi fazer em Maceió, enfim. Então, olha só, a internet tem um poder gigantesco para facilitar você vender seus serviços, você posicionar, você atrair clientes. Você até falou que você é meu aluno. O que mudou antes, assim, até na sua forma de se comunicar digitalmente e nas palestras também, antes de você ser meu aluno e agora? E qual é a dica que você dá prática para quem está nos acompanhando agora? Pô, Pedro, eu também quero atrair clientes usando o Instagram, eu também quero me posicionar. Então, fala pra gente. 2 pontos. São distintos aqui, mas que se complementam. O que mudou completamente depois que eu virei seu aluno foi a minha forma de entonar a minha voz, a intenção que eu coloco ao me comunicar, e eu consegui entender e aprender com você que a forma como eu penso e sinto aquele assunto, eu verbalizo e consigo expressar também aquela emoção. Talvez alguém que esteja ouvindo a gente pense assim, Pedro, mas acho que eu sempre soube disso. Não da forma como a Gi ensina. E quando eu aprendi e entendi isso, eu consegui estar numa palestra em Maceió, consegui fazer as pessoas rirem, chorarem, aplaudirem e rirem de novo. E eu falei, meu Deus, isso mudou completamente a maneira como eu me comunico. E ainda aconteceu uma coisa, toda vez que a gente está diante de um público, é comum a gente sentir o nervosismo, é comum a gente sentir o frio na barriga. E aí eu comecei a ver que esse frio na barriga estava até gostoso, porque o domínio que eu passei a ter no palco mudou completamente, depois que eu virei seu aluno. E aí ficou muito mais prazeroso. Na verdade, o dia da palestra não é aquele dia que me deixa ansioso porque vai chegar e eu estou nervoso, mas é o dia que eu fico ansioso porque eu quero estar no palco. Eu quero fazer aquela palestra. Eu estou com tesão para fazer aquilo de uma forma que eu não tinha antes. Então, você soltou um leão. Obrigado, Gi. Você não tem ideia como me ajudou. E um ponto muito legal da gente pensar em como é que a gente pode se comunicar, e eu sou
das páginas amarelas também, viu, Gi? Eu também sou, eu também peguei muito dessa época. Não trabalhei com elas, mas eu peguei muito, eu me lembro demais dessas páginas amarelas. E eu acho que ficou muito mais fácil. Por quê? Primeiro que você não precisa necessariamente gastar com isso. E às vezes as pessoas pensam, nossa, mas será que eu tenho que ficar escravo da rede social? De uma certa forma, todos nós estamos conectados o tempo inteiro. O que a gente tem que entender é que dá para colocar intenção nisso. E uma sugestão que eu sempre dou para os colegas advogados, que é dentro da minha área, Pedro, como é que eu faço para mostrar o meu serviço? Mostra o que está acontecendo no seu dia. Tenho vergonha de mostrar o rosto. Mostra que você está chegando ali na sala da audiência. Mostra que você está chegando na porta de uma delegacia. Mostra que você está fazendo uma audiência e uma sustentação oral, que inclusive o advogado pode filmar a própria sustentação oral, desde que ele, evidentemente, não revele o cliente, claro, mas ele pode filmar a própria sustentação oral. Por quê? Só da gente comunicar, mostrar para as pessoas que seguem a gente no nosso perfil, pai, mãe, familiares, amigos, colegas que foram de escola, de faculdade, que a gente está atuando, a gente já consegue se conectar com pessoas. Então, só de mostrar a prática e o dia a dia, ele já começa a se fazer popular entre os que já conhecem ele. A pessoa começa a lembrar, Gi, ó, vi um vídeo do Pedro, ele estava fazendo uma audiência, eu estou com um problema numa multa de trânsito que eu levei aqui, que eu acho que está indevida, acho que eu vou ligar para ele. Olha, vi um vídeo do Pedro aqui, eu estou com um problema aqui com um funcionário que entrou na justiça aqui contra a empresa, acho que eu vou ligar para ele. O cliente, ainda que ele não sabe qual é a sua área, só o fato de você postar o seu dia a dia, o seu trabalho, você já está se conectando com ele. Arrasou. Eu tô anotando aqui, viu, gente, algumas coisas enquanto o Pedro fala, porque primeiro que são insights para eu trazer as perguntas aqui para esse bate-papo gerar muito valor para você. Falando nisso, se já gerou valor, pode deixar aqui o seu feedback com a hashtag valor. Pedro, você falou assim, da pessoa colocar intenção naquilo que ela fala. Então, não é simplesmente, eu vou trazer aqui, né? Passo número 1, você mostrar a prática, você mostrar o seu dia a dia. E nessa prática e no seu dia a dia, um passo número 2 é sempre com intenção. Então, qual é a intenção de eu mostrar isso? Ah, eu tenho que ficar mostrando a minha família? Ah, eu tenho que ficar mostrando o que eu estou comendo? Não. Ah, mostrar o que eu estou comendo é estratégico dentro do meu negócio, dentro do meu segmento? É, então, ok. Mas assim, se não for, não precisa. Então, essa pitada importantíssima que o Pedro falou da intenção vai fazer a diferença para que você seja lembrado aí, como ele colocou. Você Posso falou um fazer um ponto aqui. complemento? Hã? Posso fazer um Por complemento nisso? favor. Porque a intenção é muito importante e uma pergunta que chega muito para a gente é o seguinte: posso, advogadas, né, perguntam para mim e advogados também, posso tirar foto na praia de biquíni? Ou advogado, posso aparecer de sunga com a cerveja na mão? E eu sempre explico isso, eu reforço isso aí que você acabou de dizer, hoje tem que ter intenção, você tem que entender quem é o seu cliente e o que, que você quer passar para ele. Se você está passando uma imagem que não é condizente com a sua contratação, aí evidentemente que não tem que entrar. É essa a intenção. Não é errado postar foto de biquíni, não é isso. Não é errado postar foto de sunga, não é isso. É errado não ter intenção e não saber o que está fazendo. Não saber o que está comunicando com aquele traje, com aquela vestimenta e Exato. com aquela informação. Arrasou. Eu vou destacar dois pontos aqui que, obviamente, eu estava te analisando. Eu poderia analisar muito mais, mas, gente, eu fiquei toda orgulhosa aqui. A hora que eu fiz a pergunta, e o Pedro falou assim: eu vou trazer dois pontos. Arrasou. Aí, logo em seguida, ele explicando, ele falou assim: mas Pedro. E aí, ele fez a pergunta como se fosse público. Eu aqui, ó, ai, arrasou. Usando o método durante o Allcast. Eu tô muito mãe coruja, assim, professora orgulhosa, entendeu? Pedro, eu fico muito feliz, mas assim, ó, muito feliz mesmo, tipo, radiante de ver o seu crescimento. Porque eu me lembro quando você entrou no Efeitual que eu ia analisar os seus stories, que eu ia analisar os seus vídeos, e eu falava, meu Deus, mega potencial, ajusta esses pontos aqui, bora, ó, assiste tal aula e vai embora. E aí, ver você hoje dando um monte de palestra, você fazendo a venda dos seus cursos, porque, gente, o Pedro tem um curso, inclusive já já ele vai falar um pouco mais sobre isso. Para você que está nos acompanhando, aqui abaixo eu vou deixar o link do Instagram dele para você poder acompanhar o trabalho dele de perto, mas assim, eu fico muito, muito orgulhosa mesmo. Daqui a alguns dias a gente vai ter um Allcast específico sobre
pitch de vendas na hora de um curso ou na hora de vender um serviço, enfim. E aí você falou algo aqui que eu quero perguntar como é que você faz, porque você trabalha ensinando as pessoas a potencializarem a sua área comercial usando o Instagram. Você fala super bem, dá a dica do que postar e do que não postar, analisa os perfis, enfim. Na hora de vender mesmo, atrair o cliente usando o Instagram, até mesmo pode usar o próprio Instagram para vender ou qualquer outra rede social, mas na hora de fazer o pitch, na hora de fazer a venda em si, duas dicas que você pode compartilhar agora duas dicas que assim, ó, vão fazer a diferença para a pessoa. Para vender um treinamento ou curso ou serviço jurídico como Para advogado? vender um serviço, qualquer coisa. Para vender um treinamento, para vender o serviço. Vou pensar nisso. Se tem Tá. outro profissional aqui nos assistindo da área que seja um profissional liberal, o que vocês têm que pensar? Pessoal, olha só. Quando você é um psicólogo, você é um médico, você é um advogado, existe algo por trás da matéria técnica que você conhece muito bem. É o sentimento e a emoção que conecta esse cliente até você. Vou dar um exemplo para advogado que é da área de família. A mulher procura por um divórcio porque talvez ela tenha sido traída. O homem procura por um divórcio porque talvez ele tenha sido traído, ou sei lá, talvez ele encontrou um novo amor e agora ele quer o divórcio do antigo amor. Tudo que vai levar ao fechamento desse contrato é você pegar exatamente essa emoção. Claro, você nunca vai acertar isso ali no alvo, até porque você não sabe o que passa ali na cabeça daquela pessoa. Mas você tem que entender que a emoção por trás da informação técnica é o fio condutor que te leva ao fechamento do contrato. Então, o que você pensa? Na pergunta que foi feita pelo seu cliente. Isso vale para qualquer profissão. No caso do advogado, que está dentro da minha área, o cliente vai perguntar para você como resolver aquele problema, mas ele não vai te perguntar artigo de lei, ele não vai te perguntar qual é a tese, ele não vai te perguntar se já tem uma sentença favorável. Não. É a emoção por trás. Então, identifique, saiba conhecer a emoção do seu cliente. Seja um caçador de problema de cliente, de emoção de cliente, de frustração do cliente e de alegria do cliente. Isso vai ser o grande diferencial. Por quê? Pegou a emoção, quando chegar lá na frente, o que você vai usar? Essa emoção como calcanhar de Aquiles na hora da decisão dele. Evidentemente que aqui eu já estou presumindo toda a ética da sua parte em vender algo que é o que o seu cliente precisa. Isso a gente não precisa nem discutir. Mas é essa emoção que vai ser o fiel da balança para ele tomar a decisão de te contratar. Arrasou. Isso vale não só até mesmo na hora de fechar, mas também vale na hora de atrair. Então vamos Exato. dar um passo antes, a gente estava falando de atrair, para a pessoa atrair mais possíveis clientes pelo Instagram, para ela ter ali uma fala articulada que um possível cliente olha e fala: nossa, eu vou acompanhar esse profissional, nossa, eu vou acompanhar essa pessoa. O que você vê, até mesmo para você, o que você faz hoje que você percebe que você está muito mais magnético, que você está muito mais atraente para trazer novos alunos, novos clientes para você, para o seu negócio? 3 coisas: Tati, traje, ambiente e teatro. Traje é como você se apresenta, como você se veste, como que o seu cliente te enxerga. Então, o seu traje, ele conta muito. Aos colegas advogados que estão aqui assistindo a gente, preste atenção, existe uma cultura. O médico se veste de branco, o dentista também. O salva-vidas, ele pode estar de sunga, de maiô, de biquíni. O advogado está de terno. Podemos passar a manhã, a noite inteira discutindo, o terno sim, o terno não. Mas entenda, na cabeça do seu cliente, quando ele imagina, provavelmente ele vai te imaginar com o traje formal, terno para homem e o traje formal para as mulheres. Então o traje conta muito.
Outra coisa é o ambiente ou a arquitetura. Eu estou aqui em um ambiente propício, a Gi também está em um ambiente propício. Esse ambiente conta. Hoje a gente fala muito a palavra instagramável. Se você está no Instagram, tem que ser instagramável. Pedro, não tem um ambiente legal. Parede branca serve? Serve. Mas vamos pensar assim, próximo degrau é melhorar o ambiente. Melhore o ambiente ou varie o ambiente. E o teatro, grande responsável, né, pelo meu teatro aqui, já explico como, é agir. O teatro, ele engloba muita coisa. Ele engloba a gesticulação, a entonação, a maneira como você fala, toda a sua comunicação. Ela está envolvida, de uma certa forma, no teatro. O TAT é a junção disso, que te deixa muito mais magnético, muito mais interessante. Saber trabalhar o TAT é essencial na atração. Somando a emoção que a gente falou, que ela serve, como a Gi bem lembrou, tanto para conduzir a atração, depois para conduzir o fechamento. Gente, daí você olha para o Pedro e você pensa, uau, tá super magnético, arrasou. Pedro, é muito importante isso. A gente que assiste o conteúdo, a pessoa que assiste o conteúdo vê essa congruência entre aquilo que você ensina e aquilo que você vivencia, aquilo que você mostra, essa autenticidade, essa congruência faz total diferença até para aquele possível cliente realmente falar, vou continuar seguindo o Pedro, vou continuar seguindo o Wilson, vou continuar seguindo a Gi, porque é essa pessoa que vai me ajudar. Pedro, amei esse Wallcast de hoje, a hora voou junto com você, quero te agradecer aqui, ó, do fundo do meu coração mesmo. Dica final, para quem está acompanhando esse conteúdo e chegou até aqui, e a pessoa, ela tá pensando assim, puxa, eu quero levar minha mensagem no Instagram, nas redes sociais, eu quero vender mais, eu quero dar esse próximo passo, mas eu ainda estou travado. O que é que você fala para essa pessoa? Comunicação é o caminho. Comunicação é o caminho. Eu estou aqui no podcast com você, eu sou seu aluno, fica parecendo que eu estou só para puxar o saco da Gi. E não é não, gente. É porque ela destravou e muito a minha comunicação. Eu me considerava comunicativo e me tornei muito, muito, muito mais comunicativo. Melhorei demais depois de ser aluno da Gi. Falo não só por ser aluno dela, mas é porque ela me ensinou como a comunicação é importante. Digo mais, a comunicação é mais importante do que a técnica de marketing super elaborada, o hack de engajamento que saiu na última semana, a música viral que está bombando. Não, a comunicação é que é a base. Quando você consegue levar a sua mensagem, ter clareza no que você diz e impactar quem está do outro lado, vai por mim. Não tem como você não ter cliente, não tem como você não ter network, não tem como você não fazer conexão. Não tem como. A dica que eu dou, entenda, estude, melhore e se capacite como comunicador. Esse é o ponto central para quem quer atrair clientes, para quem quer crescer nas redes sociais. Arrasou! Obrigada, Pedro, pela sua participação, pela doação do seu tempo. Família UAU que nos acompanha aqui na descrição desse Wallcast, está o Instagram para você ir lá agora já acompanhar o Pedro e agradecê-lo também por esse super bate-papo aqui. Pedro, beijo, viu? Obrigada de coração. E ó, você que está nos acompanhando aqui, aguarde o próximo Wallcast. Nós vamos falar sobre comunicação num pitch de vendas. Vai ser uau!